Seja bem-vindo ao MED TV. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que é publicado. E aproveite para curtir o vídeo. Olá, eu sou Rafael Lima e no MED TV de hoje vamos conversar sobre identificação criminal através das impressões digitais. Como individualizar um cidadão em meio a tanta gente. Diferente do reconhecimento, em que nós já temos uma base para comparar e concluir quem seja aquele identificando, na identificação criminal através das impressões digitais, nós buscamos características como a exclusividade, já que cada pessoa tem uma única impressão digital e que será imutável, portanto não importa o tempo. Sempre que for confrontado através da identificação criminal por papiloscopia, aquela impressão digital com banco de dados, saberemos exatamente de quem estamos tratando. E para falar um pouco mais sobre esse tema, vou chamar o João Paulo, papiloscopista, que vai nos apresentar algumas técnicas de revelação digital. Adicionando aí ao que disse o professor Rafael, outras duas características são bem importantes serem ressaltadas: classificabilidade e praticidade. Classificabilidade, porque existe um sistema universalmente reconhecido, que é o sistema de Vucetich, que permite classificar cada impressão digital coletada em um local. Outra praticidade é porque é muito simples, basta um pincel, um pó revelador e uma superfície onde supostamente haja impressões digitais. Nessa cena de crime, vamos aplicar a técnica do empoamento, uma das técnicas mais utilizadas dentro da papiloscopia, em virtude da sua facilidade e eficácia, dentre outras tantas existentes dentro do campo papiloscópico. Vamos aplicar essa técnica aqui e ver se a gente consegue determinar os envolvidos nesse contexto criminoso. Conforme o artigo 6º do CPP, ocorrido um fato criminoso, a autoridade policial deve se dirigir ao local do crime para garantir que nada seja modificado. Isso se refere à cadeia de custódia. Nós estamos em uma cena de crime de homicídio em que não há mais ninguém perto. No entanto, isso não quer dizer que nós não vamos saber quem esteve aqui. Através da análise papiloscópica de todo esse cenário, nós vamos identificar com propriedade científica quem esteve nessa cena de crime. Vamos lá! Em uma cena como essa, é muito importante a gente definir o que deve ser avaliado no local e o que deve ser enviado ao laboratório. Bem aqui nós temos uma garrafa de vidro que ainda tem conteúdo dentro dela. Portanto, a gente pode presumir que foi a última peça a ser colocada neste contexto e que provavelmente vai nos remeter a quem esteve aqui por último. Liberado o local, feitas todas as fotografias e anotações pertinentes, primeira coisa é a gente analisar, no caso aqui a garrafa, com uma lanterna comum, na procura de impressões digitais. A partir do momento que a gente coloca a luz perpendicularmente à garrafa, os locais onde tiver uma impressão digital, elas vão refletir. Isso evita que a gente empoie toda a garrafa na busca por impressões digitais. Dessa forma a gente sabe exatamente onde jogar o pó. E aqui nós já temos algumas impressões e vamos revelar agora. Aqui um pincel simples de fibra de vidro. Coleta um pouco do pó revelador, tira o excesso e vai passando nos lugares onde a gente viu algumas impressões reveladas. Já tem uma bem aqui, ó, dando para sair. Perfeita para coleta. Você pode ver que não precisa de tanta força, mas só espalhar o pó. E onde tiver a impressão digital, ele mesmo já se fixa. Outra aqui em cima. Revelada a impressão digital, é só decalcá-la e passar para um suporte secundário que vai ser enviado para
para análises futuras. Bom, aqui agora a gente vai decalcar a impressão digital, que nada mais é do que tirá-la do suporte primário, que é a garrafa, e colocá-la no suporte secundário, um papel em branco, que será enviado para análises futuras. A gente passa essa fita, a digital está bem aqui. Uma vez retirada, cuidado para não encostar em mais nada, coloca aqui no papel branco. E está aqui a nossa impressão digital. No primeiro momento ela não parece tão nítida, até um pouco borrada, mas tem pontos suficientes e uma vez escaneada, jogada no computador e trabalhada a imagem, é possível fazer o confronto e procurar por quem deixou essa digital aqui. Colhida a impressão digital, nós vamos incluí-la em um software que vai comparar a impressão colhida com as impressões constantes do banco de dados da Instituição de Segurança Pública. A partir da classificação de Juan Vucetich, nós vamos conseguir apresentar como se fosse um formato de fração a individual datiloscópica daquele indivíduo. Para isso, como se fosse uma fração, vamos colocar a mão direita em cima e a mão esquerda embaixo, sendo que a impressão encontrada no dedo polegar será apresentada em letra e as impressões encontradas no dedo indicador, médio, anelar e mínimo através de números, sendo que a presença do X indica a ausência da impressão digital na ponta dos dedos por alguma razão, como uma doença ou algo que a pessoa usou para tampar efetivamente sua impressão digital, sendo que o 0 representa a ausência de falange distal, portanto a ausência da ponta do dedo a que se refira. Assim, vocês podem perceber, através dessa imagem, que o V representa verticilo, que é justamente a impressão digital que possui dois deltas, um do lado esquerdo e um do lado direito. Há ainda a presilha externa, que representa um delta do lado esquerdo, a presilha interna, que representa um delta do lado direito, e o arco, que é a ausência de delta. Mas para garantir a unicidade presente na identificação criminal através da papiloscopia, nós precisamos de algo mais, não é mesmo, João? Sim, e essas são as minúcias, que são pontos característicos dentro da impressão digital que permitem a efetiva individualização do indivíduo. Dessa forma, é possível que duas pessoas possuam a mesma individual datiloscópica segundo a classificação de Vucetich, mas são esses pontos característicos, tais como ilhota, bifurcação, encerro. Esses pontos, essas minúcias permitem diferenciar essas pessoas, de forma que até mesmo gêmeos idênticos, univitelinos, não possuem a mesma impressão digital. Em uma cena de crime, devemos buscar toda a possibilidade de identificação criminal. Uma delas pode decorrer do contato do suposto autor com o veículo utilizado. Um campo rico de impressões digitais são os veículos. Mas não adianta recolher todas as impressões digitais desse veículo. Por isso, a unicidade é tão importante, porque pode ser encontrada a impressão digital do próprio dono do veículo, que vai se corresponder à individual datiloscópica do procurado. Mas através do estudo dos pontos característicos, nós conseguiremos individualizar a pessoa. No Brasil, fala-se em 12 pontos característicos para ter certeza de que aquela impressão digital pertence a alguém. No entanto, a partir de 5 ou 6 pontos característicos, já é possível concluir no sentido de que aquela impressão pertence a determinada pessoa. De modo que dizer que 12 pontos característicos estão presentes conduz à certeza, embora a presença de apenas 6 ou menos pontos característicos possa indicar uma linha de raciocínio válida e que é apurada de acordo com o contexto criminoso, com globalmente considerado, conseguiremos chegar à autoria do fato. A impressão digital pode não aparecer por diversos fatores. O sujeito pode ter alguma doença que apague sua impressão digital. Ele pode usar uma luva. E para isso é necessário o complemento do estudo da identificação criminal através da papiloscopia ou datiloscopia por outras modalidades de identificação criminal.
A exemplo da análise da impressão palmar, da quiroscopia ou ainda da podoscopia, através da impressão da planta dos pés. Há ainda a análise mais antiga de Albert Bertillon, que individualizava as pessoas através da medida corporal. Assim, traçava o tamanho dos braços, da orelha, do maxilar e poderia, a partir daí, se considerar o nascimento da identificação criminal. E hoje, todos esses elementos se completam e permitem que o juiz tenha sempre em base um juízo de certeza, através da prova técnica que vai conduzir à autoria de algum crime. Bom, o procedimento de decalque aqui é o mesmo, mostrado na garrafa, só que aqui no caso nós temos uma mão completa, impressões digitais e a impressão palmar. O ideal é começar primeiro pelas impressões digitais, de modo a separar o que são as impressões dos dedos e o que é a impressão palmar. Qual a importância de se coletar a impressão palmar? Muitas vezes a gente até consegue uma impressão com dedos e palmar, mas pode ocorrer das impressões dos dedos não estarem com qualidade suficiente para confronto. E a palmar sim. O problema da palmar é que no Brasil não existe um banco de dados só de impressões palmares, o que inviabiliza em muitos casos a identificação. Mas se caso, durante o decorrer de uma investigação, surgir um suspeito, é possível coletar a impressão palmar do suspeito e confrontar com a impressão palmar encontrada no local do crime. Bom, aqui da mesma forma, como na garrafa, no primeiro momento o decalque não fica tão nítido, fica um pouco borrado, mas é possível ver que é uma impressão de qualidade e após algum trabalho de computação, ele fica bem nítido. É possível criar um contraste entre as linhas e o fundo, entre as linhas e o suporte secundário, e dessa forma é possível, surgindo o eventual suspeito no decorrer das investigações, é possível solicitar a um estúdio de identificação que faça esse confronto entre a impressão palmar coletada no local do crime e o eventual suspeito. E hoje nós vimos diversas formas de identificação criminal através do uso de reveladores de impressões digitais. É importante que vocês entendam que todos os exames que nós fizemos são considerados exames não invasivos, embora a gente se utilize de um resquício deixado no local do crime pelo autor do fato, que são suas impressões digitais. Um exame invasivo é aquele que depende de uma postura ativa do examinando, e não foi o que aconteceu aqui hoje. É importante também rememorar o artigo 5º, inciso 58 da Constituição da República, que indica que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Inciso esse que foi regulamentado pela Lei 12.037, que traz os documentos aptos a identificar civilmente alguém, em seu artigo 2º, mas no artigo 3º, inciso 4, permite, para fins de investigação criminal, quando a identificação criminal seja essencial para o deslinde das investigações, a possibilidade de identificar criminalmente alguém através de fotografia e impressões digitais, ainda que essa pessoa seja identificada civilmente. Guarde essas anotações, leve para o seu dia a dia e vamos juntos. Até o próximo MED TV.